Amados, é com temor e tremor que nessa manhã eu venho trazer essa lição, e creio eu que de todas as lições que eu já trouxe até hoje aqui, essa é a que mais impactou a minha vida, e quero em Deus que essa lição também impacte a vida dos irmãos. Quero crer que nessa manhã vai haver um divisor de águas na nossa mente a respeito da oração. E nós vamos entender porque muitas vezes a oração não tem funcionado e como a oração funcionou na vida de muitos servos de Deus. Deus me trouxe algumas revelações que eu quero estar compartilhando com os amados. E vamos começar com os textos bíblicos. E normalmente, irmãos, eu só coloco um ou dois textos bíblicos, os irmãos sabem disso. Mas dessa vez Deus colocou no meu coração para colocar vários, para poder exatamente corroborar e mostrar que é uma realidade que impregna toda a palavra de Deus. E o primeiro texto que estaremos lendo aí está em Daniel 6:10, que diz assim: pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, e como também antes costumava fazer. O outro texto, Daniel 10:10 e 11, diz assim: e eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Ou seja, ele estava de joelho, com a palma da mão no chão. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Lucas 22, 41 a 43, diz assim: e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Próximo slide tem outra sequência de textos. Isaías 45, 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. O outro texto de João 20, 11 a 16, diz assim: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, e estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ela se ajoelhou diante do sepulcro de Jesus. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Ela só viu os anjos e só viu Jesus depois que ela se colocou de joelhos. Começa a pegar um mistério aí, irmãos. De joelho vemos melhor. Próximo slide, tem outros textos aqui também, irmãos. 1 Reis 18, de 42 a 44. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra,
e pôs o seu rosto entre os joelhos. Encostou a cabeça no chão. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Atos 9:40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Temos mais textos, irmãos. Próximo slide. Efésios 3, de 14 a 19. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a língua nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O outro slide, temos mais textos bíblicos, irmãos. Salmos 95, 6 e 9. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. O outro texto aqui é Neemias 8, 5 e 6. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima do todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram as suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os seus rostos na terra. Os irmãos estão percebendo alguma coisa similar desses textos? Está dando para perceber, né, alguma semelhança? Temos mais textos, irmãos. O outro slide traz mais um texto. 2 Crônicas 6, 13, versículo 14 e 21. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. E o resto desses textos, meus irmãos, lembram o que aconteceu, né? A glória de Deus desceu e inundou aquele local de uma forma tremenda. Eu gosto sempre de colocar alguns pensamentos para embasar os textos utilizados, e no próximo slide traz esses pensamentos. E um pensamento de Rafael Gozan diz assim, ó: orar de joelhos é reconhecer que somos fracos e Deus é forte. Somos pequenos e Deus é grande. Somos momento e Deus eternidade. Orar de joelhos é sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus.
é ir ao céu antes mesmo de morrer. Quem fica de joelhos diante de Deus, diz o outro pensamento, permanece em pé diante de qualquer circunstância. O outro pensamento diz assim: orar de joelhos não é querer ser superior, é reconhecer que depende da graça de Deus. E o último pensamento, que eu acho muito interessante, tremendo, diz que orar é descansar de joelhos. Esse pensamento eu achei lindo, né, irmãos? Orar é descansar de joelhos. Irmãos, uma coisa que acontece conosco é que a falta de conhecimento nosso tem nos impedido de usufruir das benécias de Deus em nossa vida. E o outro slide eu trago uma informação que eu já trouxe aqui algumas vezes e vou continuar trazendo, irmãos, que é a divisão do conhecimento. E eu botei 2 textos aqui que falam sobre isso. Oséias 4:6, a parte A, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E o outro texto, Isaías 5:13, fala assim: ó, portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. O nosso problema é que nós somos iludidos pela nossa percepção de conhecimento. Nós falamos isso no domingo passado, né? Que motivação nada mais é que o motivo da nossa ação. E se o motivo da nossa ação estiver errado, nós não vamos usufruir daquilo que precisaríamos. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu antigamente nunca tinha feito jejum, né? Há muitos anos atrás, e eu pensei, né, sobre jejum, né? E falei, então vou fazer jejum. E aí eu e minha esposa fizemos um jejum, né, de 21 dias, até meio-dia, né, sem comer nada. E, irmãos, simplesmente não aconteceu nada. Nada. Absolutamente nada. E aí eu pensei, não entendi. E aí Deus falou no meu coração: o motivo da sua ação está errado. A minha motivação estava errada. E aí eu comecei a pesquisar e vimos que o motivo do jejum tinha que ser ter mais de Deus, se encontrar com Deus, comunhão com Deus. E aí nós passamos então a fazer um outro agora diferente, com o motivo da ação correta. Irmãos, cada experiência que tivemos foi sobrenatural. Se o motivo da sua oração está errado, não vai acontecer nada. Mas se o motivo da sua oração for o correto, muita coisa vai começar a acontecer. E o que eu quero dizer com isso? A nossa falta de conhecimento faz termos muitas vezes a motivação errada ou a impressão que sabemos algo e não sabemos. Como eu já citei aqui algumas vezes, é igual uma pessoa que sabe fazer um bolo muito bem feito e de repente naquele dia o bolo dá errado. E ela não entende, e vai fazer de novo o bolo e dá errado de novo. E ela fica, meu Deus, mas o que está acontecendo? A farinha é o mesmo, o trigo é o mesmo, o ovo é o mesmo, o leite é o mesmo, mas não está dando certo. É porque está naqueles 80% que está acontecendo alguma coisa ali que ela não sabe que não sabe. E aquilo está influenciando o desenvolver simples de uma coisa que seria fazer um bolo. Eu tenho uns aparelhos que eu estou com defeito lá em casa, que trabalha com painel solar, converte 12 volts em 110 para alimentar a casa, né? E ele já queimou algumas vezes. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu já consertei. E isso dá uma falsa sensação de que você sabe. E o aparelho pifou novamente, e eu pensei, bem, já sei o que é. Estou há um mês tentando consertar e não consigo consertar, irmão. O defeito é o mesmo, parece a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Eu não sei mais o que procurar no aparelho para descobrir onde está o defeito. Eu pensava que sabia, mas não sabia. 5%, irmãos. Você pensa que sabe, mas não sabe. E você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que você não sabe. Quem sabe é Deus, que fez os céus e a terra. Ele sabe tudo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Está no próximo slide. O que orar de joelhos significa?
Orar de joelhos significa submissão a Deus. A tua motivação, o seu motivo da oração tem que ter esses tópicos aqui. Submissão a Deus. Humildade. Adoração. Os irmãos perceberam no texto que eles se dobravam e adoravam a Deus, e aí as coisas aconteciam. O motivo de orar de joelhos é reverência. Reverência. Reconhecimento. Quando você se dobra diante de uma autoridade, você está reconhecendo que ela é superior a você. Busca de revestimento espiritual. Todas as vezes que Jesus Cristo orava, ele estava buscando revestimento para poder então ele fazer. A Bíblia diz que antes de ele escolher os 12 apóstolos, ele subiu no monte e foi orar. E quando já voltou com o nome dos 12. Quem ele ia escolher para a obra. E o último tremendo aqui é aumentar a sua conexão com Deus. E amados, e aqui eu quero trazer para os irmãos uma revelação de Deus que Deus falou comigo. Nós vivemos em 3 dimensões, o irmão sabe disso ao mesmo tempo, né? A dimensão física, a dimensão da alma e a dimensão do espírito. Bem, a dimensão física, nós temos contato com ela o tempo todo, 24 horas por dia. Por quê? É através dos sentidos. Nós estamos vendo, ouvindo, tocando, olfato. O contato com o mundo físico é o tempo todo. Por isso que, teoricamente, nós conhecemos muito bem o mundo físico. Mas o contato com o mundo da alma, ele já é um pouco diferente. Ele se dá através das emoções e dos sentimentos. E, normalmente, nós não estamos totalmente levados por emoções e sentimentos, não é verdade, irmãos? Por exemplo, às vezes, alguns dias, nós estamos normal o dia inteiro, não é verdade? O dia correu tranquilo, normal, tu não teve nenhum tipo de alteração emocional, né? Então, aquele dia, teoricamente, tu quase que não teve contato com o mundo da alma, porque as suas emoções fluíram perfeitamente naquele dia. Claro que existem alguns dias que as tuas emoções estão no maior carrossel, né? Tá lá em cima, tá lá embaixo. Tem dia que tu tá estressado pra caramba. Aquele dia as emoções estão partilhando bem. Mas e o contato com o mundo espiritual? É bem menos ainda que o mundo emocional. E, irmãos, uma coisa que Deus me revelou, e eu quero estar compartilhando com os irmãos, acreditem os irmãos ou não, foi uma coisa que Deus falou comigo, então, acredite quem quiser. Deus estipulou e instituiu como deve ser feito o contato espiritual. E ele estipulou isso no Éden. E vou trazer para os irmãos uma coisa que Deus me mostrou. Deus, quando ele fez tudo, ele usou apenas a voz. Haja luz, houve luz. Haja que a terra produza seres viventes, e a terra produziu. Que as águas produzam seres viventes, e as águas produziram. Com o homem foi diferente. Com o homem, Deus ajoelhou no Éden. Preste atenção no mistério, irmãos. Pegou as mãos e começou a montar um boneco de barro, se inclinou mais ainda e soprou o fôlego de vida no homem. O contato espiritual começa pelos joelhos, passa pelas mãos e termina com a boca. Está compreendendo, meu amado? Está compreendendo o mistério de Deus? Começa com o joelho, passa pelas mãos e termina na boca. É por isso que você vai ver na Bíblia, alguns textos da Bíblia, que os servos de Deus dobravam os joelhos, botavam a mão no chão e encostavam o rosto em terra. Eles queriam conexão com o universo, conexão com o Criador do universo. E meu irmão, quando eles faziam isso, o céu descia na terra. Deus não ficava indiferente diante disso, porque eles revelaram
o que Deus tinha feito. Deus mostrou para o homem como deveria ser a conexão com Ele. Infelizmente, existem os pseudos religiosos que vão dizer que não, irmão, orar de joelho é a mesma coisa que orar em pé. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos que não é. Não é a mesma coisa. Não é. Deus ouve você orar de pé? Ouve. Vai responder? Vai. Deus ouve você orar sentado? Ouve. E vai responder também. Deus ouve você orar deitado? Ouve. E vai responder também. Lembra do rei Ezequias? Deitado na cama, virou a cabeça para o lado e falou com Deus e Deus respondeu? Mas a oração de joelhos, com a motivação correta, traz o céu à terra. Abre portais espirituais. O sobrenatural começa a se manifestar. E se você não acredita no que eu estou falando, o próximo slide fala de alguns servos de Deus que oravam de joelhos. E tem uma listagem pequena, irmãos. John Wesley, Charles Finney, Duncan Campbell, Smith Wigglesworth, Moody, Charles Spurgeon. E a lista é enorme de pessoas, irmãos, que oravam de joelhos e mudaram a história da humanidade no período que eles estiveram entre nós. Estava vendo uma reportagem, um vídeo, um pastor, ele foi pregar numa igreja do interior, e nessa igreja do interior, né, tinha um irmãozinho da igreja que era um pedreiro, homem simples, humilde, mas esse homem era um homem de oração. Esse pastor falou que ele só conhece 2 pessoas que oram. Irmãos, oração, no conceito desse pastor, é de 6 horas para lá de oração de joelho, tá, irmãos? 6 horas para lá, assim. Não vou perguntar, não levanta a mão não, mas quanto tempo você passa de joelhos com o teu Deus? Esse pastor falou que depois de terminar o culto, né? Os irmãos cumprimentaram ele, e esse irmão Dilson, chamou ele para comer na casa dele e dormir lá. E os irmãos já alertaram o pastor: pastor, se o irmão Dilson chamar o senhor para orar, sai fora, não embarca nessa não, tá? Que o senhor vai se arrepender. Pastor, não, eu também sou um homem de oração. O que é isso? Ela foi, o pastor, na casa desse irmão Dilson, jantou com ele, ia dormir lá. Aí o irmão Dilson chegou e falou para o pastor: pastor, eu vou lá fora orar, nos fundos da minha casa, o senhor quer ir comigo? Pastor, claro. Falou para a esposa dele: meu bem, aguarda um pouco aí que daqui a pouco eu estou retornando. Antes da meia-noite, pensou que meia-noite ia acabar, né? O pastor vai lá, tinha uma pedra no fundo do quintal, o irmãozinho falou assim: pastor, eu oro em cima daquela pedra ali, mas o senhor fica à vontade, tá? Pastor, tá bom. Deu meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, o pastor já não aguentava mais ficar sentado, de joelho, deitou. E 3h da manhã, 4h da manhã, o pastor já não estava aguentando mais e está lá o irmãozinho lá de joelho, com a mãozinha para cima orando. Quando cansava uma mão, levantava a outra. 5h da manhã, o pastor já não tinha mais o que orar, já tinha orado pelos macacos, pela todo mundo que tinha lá, entendeu? Pelos papagaios. Ele falou: Senhor, não tenho mais o que orar, Senhor. Não dá. 6h da manhã, o pastor não aguentando mais, toca no irmão Dilson, vamos para casa. Pastor, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E aí, o pastor ouviu quando o irmão Dilson estava lá: oh Deus, eu não tenho recurso para a tua obra. Mas se agora com esse missionário que está com o filho nos braços lá no Amazonas, está com malária o filho dele, Senhor, e ele acha que vai morrer. Não deixa morrer, Senhor. Entra com providência. E o pastor está impressionado olhando aquilo. 7h30 da manhã, está irmão Dilson lá, e com a mãozinha para cima orando. Ele falou: meu irmão, me explica o que é isso que eu não estou entendendo nada. Ele falou: pastor, quando eu começo a orar, Deus me revela o que está acontecendo no mundo, e Ele me dá o nome dos missionários, e fala o problema que eles estão passando, e eu entro em batalha por eles, e quando eu termino, Deus fala: tem mais um, fulano de tal, e dá o nome, e dá o que ele está passando. Meu irmão, conexão com Deus. E aí o pastor abraçou esse irmão e falou: meu irmão, nunca tire o meu nome do teu caderno de oração. Eu quero que o meu nome esteja nesse caderno.
Que caderno de oração, meu irmão. Conexão com Deus. E aí ele falou que foi olhar o joelho do irmão Dilson. Meu irmão, era um calo enorme que ele raspava com faca de tempos em tempos, para poder sair aquele calombo que estava. Conexão com Deus. Meu irmão, quando aquele irmão ajoelhava, o céu abria. Tu está entendendo por que as tuas orações não estão sendo respondidas ainda, meu irmão? Está compreendendo o mistério? Anônimos de Deus. Esse irmão Dilson, os irmãos nunca ouviram falar, não é verdade? Anônimos de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 8:18 que Paulo, quando ia mandar o evangelho, pregar o evangelho, ele falou assim, e estou enviando com vocês aquele irmão, que não é conhecido de nome, mas todo mundo sabe que aquele irmão, quando ora, as coisas acontecem, né? Tem muitos anônimos de Deus, irmãos. E eu vou estar compartilhando uma experiência tremenda com os irmãos aqui, os irmãos vão entender que muitas vezes a obra de Deus não está andando porque tem algum irmão aí anônimo que parou de orar. Que na hora que começar a orar, as coisas vão começar a acontecer na casa de Deus novamente. E os irmãos vão entender o mistério aqui. Uma história real que eu quero compartilhar com os irmãos, está no próximo slide. Há mais ou menos 90 anos atrás, uma professora e um grupo de alunos saem dos Estados Unidos, vão à Inglaterra, chegando lá, conheceram muitos lugares históricos. Dentre eles estava a casa de John Wesley. Lembra John Wesley que eu falei nisso? Foram visitar a casa de John Wesley. A professora então levou ao quarto de John, onde perto da cama o assoalho tinha 2 buracos. E ela disse que ali era o lugar onde Wesley orava todos os dias de joelho. Meu irmão, para fazer buraco no chão, com o joelho, quanto tempo de oração esse homem não gastava com Deus? Por isso aquele lugar estava assim. Ao fim da visita, a professora foi contar às crianças e o número não batia. Então, desesperadamente, voltou e procurou cômodo a cômodo até chegar no quarto de John Wesley. Quando lá chegou, viu um menino orando e não quis interromper. Esse menino estava ajoelhado, com os 2 joelhos colocados, onde o joelho de Wesley estava colocado lá. E olha o que esse menino dizia. Ele dizia mais ou menos assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e agora faz de novo. Estou pronto para Te servir, para viver por Ti. Próximo slide. Orava ele pedindo que Deus fizesse novamente em sua vida aquilo que tinha feito na vida de John Wesley. Então a professora o chamou e disse: levanta, Billy Graham, está na hora, vamos embora. Os irmãos já ouviram falar de Billy Graham, irmãos? O senhor Graham pregou o evangelho para mais pessoas em público vivo do que qualquer outro da história. Quase 215 milhões de pessoas em mais de 185 países e territórios. Quando Billy Graham pregava, irmãos, era impossível não ter conversão. Meu tio Eli se converteu, e a tia Venci também, né? Não foi tia Venci? Tia Ilza. Foram no Maracanã, na pregação de Billy Graham. Quando Billy Graham pregava, Maracanã em peso, irmãos, se rendeu ao Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Conexão com Deus. Você quer que Deus te use? Se conecte com Ele. Faça a conexão. Deus vai te usar. O próximo slide fala uma coisa interessante. Billy Graham falou: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando a atenção. O mundo está prestando atenção é na tua conexão com Deus. É na minha conexão com Deus. Você quer mudar o mundo? Aumente a sua conexão com Deus. Comece a se conectar mais com Ele. Vamos para outras experiências? Outro slide. Não, aqui entenda uma coisa que eu quero falar. Onde os seus pés não chegam, isso é fundo, irmãos. Os seus joelhos dobrados em oração te levam. Existem muitas situações na vida, irmãos, que tu só vai conseguir de joelho.
é de joelho, não tem outro caminho. Quando oramos de joelhos, estamos mais próximos de onde vivemos do pó da terra. Você, quando dobra o joelho, está se reconhecendo de onde você veio. E quando a humildade inunda o seu ser, o poder de Deus se manifesta. Orar de joelhos é uma posição de humildade, de busca, de conexão com Deus. De joelhos reconhecemos que não somos nada e que somente pela graça fomos alcançados. Todos os heróis da fé oravam de joelhos. Todos os grandes homens e mulheres de Deus oravam de joelhos, irmãos. Eles entenderam, irmãos, que para conectar com a dimensão espiritual, esse é o caminho. Esse é o caminho. Deus havia revelado isso. Eu lembro de um irmão, há muito tempo atrás, e eu vou contar uma experiência para os irmãos de uma irmã daqui, próxima nossa, alguns anos atrás, que estava passando por um problema muito sério, espiritual. E a gente conversando com ela, nós falamos com ela que ela deveria orar de joelho. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo na época. Ela falou que ela não conseguia orar de joelho. Ela disse que ela orava em pé, não tinha problema. Ela orava sentada, não tinha problema, nem deitada. Mas quando ela ajoelhava, uma mão apertava o pescoço dela e tapava a respiração dela. Os irmãos entenderam por que o diabo não quer que você ore de joelho? Eu não sei o que tem te impedido de orar de joelho, mas muitas pessoas não têm orado de joelho pelos motivos mais banais, mais insignificantes. Hoje eu estou cansado. Deus ouve as orações. Eu posso orar deitado. Só que você está sendo privado de ver o sobrenatural de Deus na sua vida à medida que você deixa de orar de joelhos. Que isso, pastor Valnei? Você está falando uma heresia? Irmãos, eu acho que eu citei aqui mais textos da Bíblia do que o necessário para evidenciar isso que eu estou falando. Eu tinha preparado uma relação aqui de nomes, de personagens, mas eu não sei o que aconteceu, o slide, da preparação, que não apareceu aqui o nome desses personagens. Mas, irmãos, vários homens anônimos de Deus, eles, quando queriam que uma cidade se convertesse, tem um caso, irmãos, que eu tinha separado, mas eu não sei porquê, não está aqui. Uma igreja estava tendo avivamento 13 anos. E quem contou isso foi o John Wesley, no testemunho dele. Tinha uma igreja que estava tendo um avivamento 13 anos seguidos, irmãos. 13 anos. O poder de Deus se manifestando de uma forma sobrenatural. Do nada, o poder de Deus parou de se manifestar naquela igreja. Do nada. E os irmãos começaram a ficar em choque. O que aconteceu? Por que o poder de Deus tinha parado naquela igreja? E passado-se um tempo, um irmãozinho da igreja, um irmãozinho anônimo de Deus, ele veio à frente chorando e pediu perdão para a igreja e disse: irmãos, há 13 anos eu vinha dobrando o meu joelho no meu quarto, todo sábado à noite, pedindo a Deus para que no domingo a glória dele se manifestasse nos cultos. E ele falou: eu fiz isso por 13 anos, mas eu parei algumas semanas atrás. E foi exatamente, coincidiu com a parada da oração daquele irmão, da glória de Deus ter parado de se manifestar naquela igreja. Era um anônimo. Nunca tinha vindo na frente pegado o microfone para falar. Nunca.
Mas a glória de Deus só descia naquele local, por causa daquele joelho que estava dobrado dentro da casa dele. E ninguém sabia que aquele homem era o que mantinha a conexão de Deus no santuário. Meu amado, eu não sei como você está orando ou se você parou de orar há muito tempo. Mas Deus está falando com você nessa manhã, que Ele quer que você se conecte com Ele. Porque Ele quer trazer a glória dEle para esse santuário. Mas para isso acontecer, Ele precisa que você se conecte. E se conecte da maneira correta. Para que o poder dEle venha descer nesse local. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo e quero estar falando, encerrando. Então vamos continuar aqui, faltam poucos slides para acabar. A minha avó, ela não media esforços para estar na casa de Deus. Os mais antigos conhecem, né? Minha avó fazia brevidade, ela fazia tudo e investia tudo na casa do Senhor. Minha avó ficou doente. A minha avó, acho que estava com mal de Alzheimer, não sei o certo, mas eu sei que é um ponto que ela já não andava mais, ela já não falava mais coisa com coisa, mas ela gostava de ir no culto, mas ela não podia mais ir no culto, então ela ficava na casinha dela lá embaixo, nos fundos da igreja. E sempre tinha alguém que tinha que ficar com ela lá, nos momentos do culto, né? E teve um domingo que a Janice chegou para mim e falou assim: Volney, tu pode ficar com a avó Clotilde, que eu quero participar da ceia do Senhor? E eu falei: posso. Então eu desci, fiquei lá com a minha avó. Irmãos, e o culto começou, o louvor começou, e eu só pensando assim: puxa vida, seria tão bom estar lá em cima, né? De repente, irmãos, a glória de Deus inundou o quarto. Eu chorei muito, irmãos. Deus falou comigo. Ela nunca mediu esforços para estar comigo. Desde que ela ficou doente, todo culto eu desço para ficar aqui com ela. Eu fico com ela aqui durante o culto todo. E, irmãos, a presença de Deus era uma coisa tremenda ali naquele local. E ela não falava coisa com coisa, ela estava só balbuciando umas coisas lá que eu não entendia nada. E Deus falou: eu desço todo culto e fico aqui com ela. Está entendendo, irmãos? Conexão com Deus. Não importa o que aconteça, Deus jamais vai se afastar de você. Jamais. A Bíblia fala assim, e a unção de Deus permanece em vós. Deus jamais vai se afastar daquele que mantém conexão com Ele. Jamais. Independente das circunstâncias que aconteçam. A Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, irmãos. E não importa a notícia que ele recebesse, a conexão com Deus permanecia. E por causa dessa conexão tentaram matar ele. A Bíblia diz: lançaram Daniel na cova dos leões. Quando Daniel foi jogado lá, irmãos, o anjo do Senhor já estava lá dentro. Dia seguinte o rei chega lá, todo preocupado, e fala: Daniel, servo do Deus Altíssimo, uma coisa tremenda, né? Dar-se-ia o caso que o Deus que tu serves continuamente tenha tido poder de te livrar da boca dos leões? Daniel responde de dentro da cova: ó rei, vive eternamente. O Deus que eu sirvo enviou o seu anjo para tapar a boca dos leões, para mostrar ao Senhor que eu não cometi nenhum tipo de delito. Quando Daniel sai, irmãos, ileso, sem um arranhão, porque a conexão dele com Deus fez Deus honrá-lo na hora que ele precisava. E eu quero que você entenda uma coisa, o próximo slide. Compreenda uma coisa, um estudioso afirmou que o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. E é verdade, a oração faz tremer o inferno. A rainha da Inglaterra disse certa vez: tenho mais medo de um crente que ora do que um exército inimigo. Você não sabe o poder que tem em suas mãos de conexão com Deus. Meu irmão, Daniel derrubou o império de joelho. O irmão já se atentou nisso? O príncipe da Pérsia governava naquele período e Daniel queria entender uma revelação de Deus.
E Daniel começou a ajoelhar e buscar a Deus a interpretação, e o príncipe da Pérsia se colocava no caminho ao demônio, pensando que ia impedir a oração. Meu irmão, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 21º dia. Está Daniel lá dobrado o joelho, corta o céu, o anjo Gabriel fala com ele: Daniel, servo muito amado, desde o primeiro dia que você dobrou o joelho e se conectou com Deus, a ordem veio, e eu vi, mas o príncipe da Pérsia se colocou tentando me impedir, e foi necessário Deus enviar o arcanjo Miguel, para que ele pelejasse e eu pudesse vir até você. Meu irmão, um império caiu por causa de joelhos dobrados na presença de Deus. Muita coisa vai cair na sua vida se começar a dobrar o joelho diante da presença de Deus com a motivação correta. E o último slide aqui, irmãos, para refletir. Você compreendeu o efeito de orar de joelhos? Você compreendeu? Você tem orado de joelhos? Quanto tempo você tem orado de joelhos? Esse tempo que você tem orado tem sido suficiente para obter a conexão que você precisa com Deus? Você está disposto a partir de hoje se conectar com Deus em oração? Irmãos, eu espero que nessa manhã você, ao sair daqui, tenha tido essa consciência, o quanto você está perdendo de experiências espirituais por não estar se conectando com Deus da forma correta. Quantas pessoas partiram dessa terra porque você deixou de orar? Quantas pessoas ainda não foram salvas porque você não está orando o tempo suficiente para que a salvação alcance a vida daquela pessoa? E para encerrar, eu quero falar um exemplo de um irmão, acho que era Pedro Lucas, né, pai? Lá do Guarabu, né? O irmão Pedro Lucas, um homem simples, humilde, anônimo de Deus. Ele havia se convertido e aquele homem gastava horas e horas de oração. Ele foi dormir na casa de um irmão. Esse irmão conversou, chamou ele para orar e dormiu na casa dele. De madrugada, esse irmão disse que acordou e estava ouvindo uma voz estranha dentro de casa, falando assim, ó: amém, amém. Esse irmão levantou, foi devagarzinho na cozinha, e quando chegou na cozinha, estava o irmão Pedro Lucas, de joelho, com a cara no chão, com as mãos estendidas, e só murmurava, mas ecoava na cozinha uma voz assim, ó: amém, amém. O anjo dando amém para a oração daquele irmão. Ele disse que, meu irmão, ele nunca tinha visto aquilo na vida dele e aquilo impressionou ele demais. Conexão com Deus. Que nessa manhã, eu espero em Deus que essa palavra tenha entrado profundamente no coração dos amados e que os irmãos estejam dispostos a partir de agora se conectar com Deus de forma eficaz e correta.